Pois bem, meus irmãos, vamos então iniciar. Estamos na página 86. Vamos ao item 51, Martírio do Anabatista Hans de Stoetzingen. Bom, vamos contextualizar para os irmãos o que nós já temos estudado na última aula. Nós estudamos que a Suíça ela já fez um decreto contra os anabatistas. Todas as igrejas que batizassem adultos, só batizassem adultos, que rejeitassem o batismo de recém-nascido, elas deveriam ser expulsas da cidade. Se insistir em ficar na cidade, elas morreriam. E nós sabemos que na Suíça tinham muitas igrejas anabatistas, lembra? A Suíça faz parte daquele grupo de países onde tinham aqueles muitos vales, onde viviam os chamados valdenses, porque o nome vem dos vales. Eram mais de 500 quilômetros entre a França, Suíça, Itália e Áustria. Então a Suíça tinha muito anabatista, ela tinha sido um grande esconderijo dos anabatistas na história. Tá, ok? E agora acaba que com esses católicos que se tornaram protestantes, lembrando da história, junto com Zwinglio, um grupo de católicos se tornou protestante. Só que nesse grupo uma parte disse: Zwinglio, o batismo de recém-nascido está errado. E aí eles romperam com o Zwinglio. Então o Zwinglio perdeu os seus companheiros de protestantismo. Mas ele acabou determinando a morte de todos eles. Porque ele dizia que aquilo iria, vamos dizer, contra o Estado. O batismo de recém-nascido era usado para controlar, o Estado controlar a população, né? Era uma questão política. Bom, essa história ela está no livro Espelho dos Mártires, que eu já comentei com vocês, não sei quem comprou, é um bom livro. Ele tem muitas histórias que vocês vão ver, é edificante, então leia porque é edificante. Bom, então a obra Espelho dos Mártires, publicada em 1660, descreve o martírio do irmão Hans de Stoetzingen, ok? Ele diz: depois de passar uma temporada na prisão, numa pequena cidade da Europa, Hans Stoetzingen foi condenado à morte em 1528 devido à sua fé em Deus. Já a caminho para o lugar onde havia de dar a vida, fez o seguinte discurso para os que lhe acompanhavam, né? Então, eu acho interessante esses documentos, porque, vamos dizer, eles estão indo para o lugar de morte e eles vão pregando o evangelho para aqueles que estão lhe matando, e para a população em geral, porque a população estava sendo enganada. Por quê? A Igreja Católica tinha falado que os hereges, como eles chamavam, porque não batizavam recém-nascido, eles tinham que ser mortos. Bom, os protestantes também estão seguindo esse padrão. Então, todos eles estão caçando os anabatistas nesse período. Então, acaba que tem um texto que descreve o que o irmão falou quando ele estava indo para o lugar de morte. Então, ele diz, olha: nestes momentos difíceis, clamamos a nosso Deus, pedindo que nos liberte de nossos temores, para que assim lhe oferecer um sacrifício santo e agradável. Este sacrifício a que me refiro é meu corpo de carne e osso, a minha vida, inclusive a minha esposa e meus filhos. Estamos dispostos a oferecer nossos membros a Ele pelo amor que sentimos. Quem é capaz de dizer quanto vale a salvação? É isso que Deus nos prometeu. Sim, através de seu Filho Jesus Cristo, Ele nos promete muita consolação e alegria, e melhor, a vida eterna, se permanecermos fiéis nele. Mas também temos que tomar o cálice de seus sofrimentos, sofrendo com seu Filho Jesus Cristo, e ele nos libertará. Mesmo que os pagãos nos matem, ele não nos abandonará. E pagão, uma pausa aqui na pregação do irmão, né? Pagão, ele está se referindo à Igreja Católica, porque ela praticava paganismo, pratica até hoje.
Essa doutrina de purgatório, esse negócio de invocar o mundo dos mortos, com certeza é a religião de Baal. Todos sabem disso. Essa é a religião de Baal. Então isso é paganismo. E quem é que está matando ele aqui no caso? São os católicos que criaram a Inquisição. Tá bom? Ele prossegue. Muito pelo contrário, acabará com seu poder e nos livrará de sua mão, colocando em nossa cabeça a coroa da vida eterna. Deus é o Senhor que nos protege. Ele é o nosso escudo, sendo que Ele é o nosso Pai. Mesmo que os homens nos persigam, nós nos apegaremos a Ele. Seu grande poder nos cobre, não deixando desmaiar aqueles que guardam a sua aliança. Portanto, mesmo sendo acusados falsamente e difamados, podem regozijar em seus corações. Confiem em Deus e Ele há de ajudá-los. Não temam a dor nem a morte. Dou graças e louvo ao meu Senhor e Salvador pelo privilégio de nos oferecer como sacrifício. É algo que eu desejo, porque para mim o morrer é ganho. Ó Deus, permita que participe do sacrifício de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ao concluir estas palavras, ofereceu a sua vida sendo decapitado como testemunha de Jesus Cristo. Eu tenho mostrado para vocês que essas histórias estão acontecendo na Europa desde os anos 400. Porém, nos últimos 300 anos, desde o ano 1215, quando foi instituída a Inquisição, desde aquele período ela aumentou muito. Então, eram aí 300 anos de perseguição terrível, de torturas. Então, os cristãos, eu fico pensando como era um culto naquelas igrejas, como eu tenho mostrado para vocês também, que os dons espirituais era comum entre elas. Tá bom? Nós conseguimos identificar na história os valdenses moravianos, são eles que enviam missionários para a Suécia. A história diz que os suecos das igrejas onde Gunnar Wingre e Daniel Berg serviam, eles são herdeiros da evangelização dos moravianos, dos anabatistas moravianos, que eram valdenses. Então nós conseguimos acompanhar essa história. E eles, então pense no culto pentecostal como era, mas principalmente aquelas histórias de martírio e morte por toda a Europa, devia avivar, com certeza avivava muito a fé dos irmãos. Ficava realmente no cristianismo quem estava determinado, e saía para pregar quem estava muito determinado, porque quem saía para pregar se expunha ainda mais. Então, se expunha ainda mais. O Gunnar Wingre e a igreja onde ele servia, lá na Suécia, eles faziam um trabalho de colportagem, como vendendo livros, Iam vendendo livros, trabalhando e distribuindo folheto e falando de Jesus para as pessoas. Mas por quê? Nós vamos ver mais à frente. A igreja luterana, que é a que está fazendo a reforma lá na Suécia, ela não permite o funcionamento das igrejas anabatistas. É isso que está acontecendo, como eu estou mostrando para vocês em documentos. Nem católicos, nem protestantes, eles autorizam o funcionamento das igrejas anabatistas. Essa é uma triste realidade. E os acordos de paz que católicos e protestantes vão estar fazendo aí na história, eles vão fazer um acordo, não, você não mata mais católico e eu não mato mais protestante. Então tá bom, tá feito o acordo. E os anabatistas, o que a gente faz com eles? Não, nós dois continuamos matando e vai ter guerra, que os protestantes vão se juntar aos católicos para fazer o seguinte: tem um grupo de anabatista aqui escondido nessas terras. Tá bom? Vamos dar uma pausa na guerra e vamos atacar eles juntos. Foram lá, atacaram os anabatistas, depois voltaram e continuaram em guerra. Uma coisa inacreditável,